Muito obrigada a todos da mesa. Bom, nesse nosso próximo painel, nós vamos falar sobre tributação da economia e negócios, cada vez mais digitais, e o mundo cada vez mais digital, portanto, temos cada vez mais desafios para a tributação e para os negócios. E para debatermos estes desafios e oportunidades dessa nova era, eu convido aqui ao palco Celso de Barros Corrêa Neto, FIB-IDP, Marta Costa Santos, Universidade de Coimbra, Cláudio Orestes Brito, também da Universidade de Coimbra, ambos da Faculdade de Direito, Mônica de Felipe Obeica, Facamp, Campinas, José Borges de Silva Neto, Anatel. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação recebê-los aqui e poder compartilhar esse momento, um espaço tão especial como esse, para discutir, para pensar os impostos do futuro. Nós estamos aqui nesses painéis desde ontem, pensando quais são os impostos do futuro, como cobrar os impostos do futuro e, sobretudo, quem deve pagar os impostos do futuro. Certamente essa é a questão mais incômoda para muitos que aqui estão. Mas, a rigor, esse não é um futuro a se profetizar, a se predizer. Muito do que aqui discutimos já se faz presente em plataformas, em bens digitais, em novos modelos de negócio. E esse é essencialmente o enfoque desse painel. Na presença de convidados tão ilustres, nós vamos ouvi-los e vamos colocar essas questões tão atuais, com pés muito bem fincados no chão, mas um olhar para o futuro. Passo, então, imediatamente a palavra à professora Marta Costa Santos. Professora, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigada a todos. Cumprimentar todos os presentes. Lamentar a minha voz não estar nas melhores condições, mas acho que vai ser perceptível. Cumprimentar também este painel, dizer que é de facto um gosto fazer parte do mesmo e dar os parabéns por esta iniciativa em estilo de fórum, que acho que atualmente é de facto a melhor forma de discutirmos estas questões tão atuais, sem grande demagogia e de uma forma mais prática e de diálogo. Ora bem, este é um tema que de facto é muito querido, tenho vindo a estudá-lo e quando começamos a estudar compreendemos que a história desviou-se da rota que se tinha pré-estabelecida. E vimos isso quando analisamos, por exemplo, o relatório de 2015 da ação 1 do Plano BEPS, verificamos que lá a OCDE já nos diz, bom, a economia digital realmente agora é toda a economia. Portanto, aquela visão tradicional que tivemos durante muito tempo de que tínhamos, por um lado, a economia tradicional e, por outro, a economia digital, ou inicialmente até se falava só do comércio eletrónico, acabou. E, portanto, hoje há consciência de que toda a economia, até mesmo nos modelos de negócio mais tradicionais, eles têm sempre uma componente, têm quase sempre uma componente digital. E, portanto, o atual regime tributário internacional é aquilo a que eu chamo um milagre falhado. É um milagre porque
é de facto incrível o facto de tantos países, não é, a nível mundial se terem coordenado e conseguido chegar a um acordo relativamente àquilo que se entendia que deveria ser a tributação a nível internacional, num jogo que, atenção, é de soma zero, não é? Porque um tributa, eu deixo de tributar, um ganha, eu deixo de ganhar. Portanto, nesse ponto de vista temos um milagre, mas falhado. Falhado porque hoje não consegue dar resposta àquilo que são os problemas da tributação internacional. E isto porque nós mudamos completamente o paradigma. Nós passamos de um paradigma de temos que cooperar porque há um problema de dupla tributação para temos que cooperar porque há um problema de dupla não tributação. E aqui é realmente o problema. Então temos vários desafios que hoje temos muitas dificuldades de encontrar resposta a nível da tributação internacional. Primeiro, o valor criado pelos ativos intangíveis. A maior parte das grandes empresas hoje, e hoje as grandes empresas não é Ford, não é Siemens, são as grandes digitais, Facebook e afins, a maior parte dos seus ativos são intangíveis. Dados, patentes, algoritmos e, portanto, é difícil encontrarmos e sabermos como tributar esta nova realidade. Algumas delas até sem mercados, nós não temos um mercado de dados, portanto, desde logo, como é que vamos monetizar os dados? Depois, os sistemas fiscais deixaram de operar em situações que eram praticamente ou quase exclusivamente de caráter interno para operarem na arena global. E, além disso, os modos de produção e de distribuição de bens e serviços que marcaram toda a economia do século XIX e XX e para a qual este regime tributário internacional foi pensado, também já não existem. Portanto, de repente, até a disputa clássica que existia entre os países que defendiam a tributação na residência e aqueles que defendiam a tributação na fonte deixou de ter sentido. Porquê? Porque os da residência já começam a dizer à caldo de rei, se calhar é preciso tributar no local onde os utilizadores se encontram. E, portanto, temos agora desafios muito grandes que se impõem, então, às figuras clássicas da tributação. Primeiro, temos que dar resposta aos novos modelos de negócios. E aqui estamos a falar, essencialmente, das plataformas digitais. Mas não só, porque nós temos que nos lembrar de uma coisa. Eu dou um exemplo prático que aconteceu comigo e realmente começou-me a fazer pensar nestas coisas. Hoje compramos um carro na BMW. Estou a dizer BMW porque é o caso que eu conheço, podemos falar de outro. Compramos um carro e antes como era? Queríamos extras no carro, tinha que vir o carro já da fábrica com os vários extras. Hoje não. Hoje a BMW vende os carros mais baratos, mas zero extras. Como é que nós adquirimos os extras? Vamos ao site da BMW na Alemanha, o meu carro está aqui à porta, em Coimbra, vou ao site, coloco os meus dados e começo a adquirir todos os extras. Adquiro os bancos aquecidos, adquiro o assistente de estacionamento e mal eu adquiro, chego ao meu carro. Aquele botão que de manhã não me aquecia os stofos, que não estacionava sozinho, passa a estacionar. E, portanto, até estes negócios tradicionais, ditos tradicionais, compreenderam que têm que integrar uma componente digital e compreenderam que o que agora podem, antes que vendiam como bem, passam agora a vender como serviço. E, portanto, eu adquiro isso tudo através dos serviços e não através de bens. Por outro lado, isto leva-nos a um problema que é que já faláramos aqui ainda agora no painel anterior, que é então e onde é que ficam localizadas as operações? Onde é que eu tributo estas operações? Porque, volto a dizer, deixamos de ter um problema de dupla tributação, digo, para passarmos a ter um problema de dupla não tributação. E, portanto, de uma vez por todas temos que começar a lidar com esta nova era do capitalismo de dados. Uma era em que as empresas compreenderam que hoje há um valor económico muito grande numa coisa tão simples como isto, que é nas previsões do nosso comportamento. Ou seja, compreender o que é que o meu mercado quer. E recolhendo os dados aqui, capturando os dados aqui de um grupo, eu vou conseguir perceber qual é a tendência do mercado. E é isto que as empresas têm feito. Para quê? Têm feito para adaptar as suas tomadas de decisões internas, para adaptar os seus produtos e até muito para conduzirem a publicidade que fazem. E, portanto,
como eu estou aqui essencialmente para levantar questões e não para me alongar em demasia, as questões que eu acho que hoje devem ser discutidas e que gostaria aqui de discutir e aprender convosco, é de saber, primeiro, se hoje se justifica ou não optarmos por uma tributação de certos modelos de negócios digitais. Se virmos, por exemplo, a França, a Espanha, a Itália, todos esses países já lançaram um imposto sobre serviços digitais. Compreendo que há uma tentativa quase desesperada por parte desses países de conseguirem obter receita de alguma forma destas plataformas digitais. Mas será que este é o caminho ou será que é um caminho a longo prazo? Depois, outra questão que até é prévia a esta e mais profunda e mais difícil e mais problemática é: e a tributação do rendimento das empresas ainda se justifica hoje? Porque muitos autores começam a dizer que hoje não se justifica já continuarmos a tributar o rendimento das empresas. E avançam várias propostas, nomeadamente a substituição por um imposto sobre o consumo, tributado aqui no ponto de venda. Não sei se será a solução. Por outro lado, e manter os tradicionais elementos de conexão, estabelecimento estável, residência. Hoje faz sentido? É que eles foram pensados para outra realidade. Mas se nós virmos os trabalhos da OCDE o que nos dizem é essencialmente isto. Vamos adaptar o conceito de estabelecimento estável, vamos falar de estabelecimento permanente digital, vamos falar de presença significativa, ou seja, vamos continuar agarrados a uma ideia de ligação territorial. Será que hoje ainda é possível? Não sei. Por outro lado, e acabo com mais duas perguntas, uma que é essencial no meu ponto de vista, que é: qual é o papel dos utilizadores hoje na criação de valor? Se virmos a nível internacional, a grande mantra hoje é a criação de valor. Não encontramos nenhuma definição de criação de valor nos trabalhos da OCDE, mas compreendemos, ou pelo menos não podemos continuar a negar, que hoje os consumidores são aquilo a que eu chamo de verdadeiros prosumers, ou seja, eles consumem, mas também produzem, também fazem parte do próprio processo, da própria cadeia de valor e cadeia produtiva da empresa. Porquê? Porque eles fornecem hoje uma das principais matérias-primas de uma empresa digitalizada, que é dados. E, portanto, é com estes dados que são coletados, minerados, tratados, que, de facto, vamos conseguir aqui criar essencialmente, e que as empresas criam essencialmente os efeitos de rede. Portanto, os utilizadores são hoje os pilares da rede, das redes. E estes efeitos de rede são hoje essenciais. Poder-me-ão dizer, sempre foi importante, é verdade, mas nunca com esta expressão e com o significado que isto tem em matéria de receita, que é isso que nos interessa para efeitos de tributação. Última questão. E então onde é que devem ser tributados os lucros na economia digital? Cada vez mais começamos a ouvir, a nível internacional, tendências de defesa de uma tributação no mercado. Há confusões, há quem fale de uma tributação no mercado, há outros que falam de tributação na fonte como a mesma coisa. Eu não acho que seja a mesma coisa, mas independentemente disso vamos tributar onde os utilizadores se encontram? Então, mas será que este mercado também já não tem este benefício de ter a tributação do consumo? Também vai ter ainda a tributação do rendimento? Eram estas questões que eu gostaria de lançar para o debate. Muito obrigado, professora. De fato, as questões são instigantes e nos apontam para o futuro, muito embora muitos dos desafios já façam parte do nosso presente. Mas, sem me alongar mais, professor, lhe passo a palavra imediatamente. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento muitíssimo bem organizado, numa mesa tão bem composta, e deixo desde logo minha preocupação com as questões levantadas pela professora Marta, que eu não esperava que fossem tantos questionamentos, mas, de fato, são questionamentos relevantes, e eu parto de um pressuposto. Tentar regular as novas tecnologias, os novos meios de mercado, é tentar apanhar um comboio que já partiu da estação. Então, a gente sempre vai estar atrás de tentar regular, de tentar tributar algo inovador. E eu digo isso de forma muito pragmática, porque as tributações envolvendo as novas tecnologias, os mercados digitais, a partir do pressuposto que a gente coloca no papel, que a gente precisa tributar de determinada forma, ainda que sejam normas
mais abertas possíveis, o mercado ele vai procurar uma forma de se esquivar e vai procurar uma maneira de andar à margem dessa tributação. Então, o que é preciso? A gente tem alguns questionamentos aqui relevantes. A tributação do consumo é uma das formas, talvez uma das formas mais justas, que até o Dr. Casal Tanambás costuma apresentar como uma das formas mais relevantes em relação à tributação das empresas. Mas, por outro lado, a gente tem que ver também o mercado competitivo. A gente fala de mercados digitais. Que mercados digitais? A gente está olhando para onde? Para a Europa? Para a América? Para a Ásia? Para a África? Então, se a gente não tiver em mente que mercados digitais são esses e como a gente quer a participação deles, o professor Manuel Castells, que fala de sociedade em rede, ele traz para nós um pensamento que é preciso alinhar todos esses mercados, alinhar todas essas estratégias de tributação, para que a gente possa criar um mundo, um universo tributário, um universo de tributação mais homogêneo e mais justo possível. Se a gente não tiver isso em mente, a gente vai criar mercados menos competitivos, vamos criar sistemas que vão desfavorecer outros mercados, e é preciso que a gente leve em consideração a capacidade de determinados mercados não estarem acompanhando o desenvolvimento tecnológico. E qual é o nosso papel em trazer esses mercados, essas nações, para acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e, dentro desse desenvolvimento tecnológico, trazer o debate da tributação. Muito obrigado, professor. Algumas questões se impõem e não são fáceis de se responder. Faz sentido separar o digital do não digital para efeitos fiscais? É possível se tributar essa nova realidade sozinho, de forma descoordenada? Precisamos pensar em impostos específicos para esse setor? Faz sentido que assim se faça? Bom, eu não tenho certamente as respostas, mas nós já temos algumas perguntas, já é meio caminho andado, não é? Professora, uma satisfação ouvi-la. Obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra, como foi dito de manhã, estar sentada e falando para professores, né? Nossos professores de COGEA e PUC, CEU, no Brasil. Eu sou professora em Campinas, da FACAMP, né? E o meu questionamento, né, a minha provocação, diz respeito à necessidade, sim, de tributar esses novos negócios na era digital. A omissão da tributação, a falta de tributação desses novos negócios implica na menor arrecadação para o Estado e prejudica essa consecução dos fins do Estado, desse bem comum, né? Nós sabemos que a tecnologia entrelaça as áreas da vida, né, em sociedade online e offline, tornando o digital uma estrutura básica quase que onipresente na nossa vida. Citando a professora Cláudia Marques é uma civilista brasileira, e aqui eu faço menção ao artigo 109 do Código Tributário Nacional. A gente tem sempre que buscar, no direito privado, o entendimento para esses novos conceitos. Talvez, por fim, para encontrar, igual o Daniel encontrou aqui, que é suco de laranja e água, coisa que já conhecida sob nova roupagem, mas sempre buscar o entendimento dessa natureza deste negócio jurídico agora sob o aspecto digital. A professora Cláudia se refere à nossa vida on-life, né? On-life seria esse nosso novo modo de viver que impacta as relações sociais, e esse impacto é projetado nas relações jurídicas, nas convenções e nas normas jurídicas que deverão ser feitas para abarcar esta nova
realidade aí no conceito de subsunção jurídica tão caro para nós, né? Esses novos negócios digitais afloram muito rápido. Então, só para que vocês entendam um dado estatístico desta necessidade, nós temos uma lei do ISS, é o nosso imposto, professora, municipal sobre serviços. Há uma lei complementar que regula, que orienta os municípios brasileiros. Ela é de 2013, né? 2013, e ela foi alterada, 2013 foi alterada em 2015, com a inserção de alguns serviços digitais para a lista. 2 itens foram modificados, eram itens de grande judicialização, processos intermináveis de briga de competência entre estados e municípios, ou nenhuma competência, que é a brecha da lei, o planejamento. E lá, só para trazer para o conhecimento de vocês os dados de Campinas, no ano de implementação da lei, Campinas é uma cidade com 1.200.000 habitantes no interior de São Paulo, arrecadou 335 milhões de reais com o ISS. No ano seguinte da implantação da lei, temos um princípio da anterioridade, que só podemos implementar no ano seguinte, o montante passou para 471 milhões. No ano seguinte chegamos à cifra de 613 milhões. Então, uma pequena inserção ou um clareamento de quais serviços digitais pudessem ser atribuídos à competência municipal, deu um incremento na receita tributária desse município com relação ao ISS. Né? Então, para concluir, né, é preciso contemplar, sim, os negócios da economia digital, com a tributação, obedecendo rigorosamente todos os princípios tributários. Não é a pressa e a urgência que nos permite atropelar princípios tributários constitucionais, ok? E alguns podem pensar assim, nossa, nem recebemos ainda a reforma tributária em mãos, né? Ainda nem estudamos esta reforma e já temos que pensar nesses negócios, nessas futuras alterações? Sim, caros colegas, estudiosos, pesquisadores, sim, precisamos. É esse o nosso papel, é esse o objetivo de um fórum de futuro, né? Estarmos à frente, pensando sempre no que há de vir, né? Na realização aí da efetivação e garantia de direitos humanos de um Estado cada vez mais social. E eu termino com uma citação de Santo Agostinho, no livro Sermões, volume 2, 1000 páginas, que ele diz assim, né? Crer para entender, entender para crer. Né? Vamos entender para acreditar que podemos fazer melhor e mais bem feito. Muito obrigada. Bom, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui participando. Apesar de ser economista e regulador de telecomunicações, eu sou um peixe fora d'água aqui nessa discussão de tributação, mas eu vou até pegar alguns ganchos aqui, porque nesse debate, o que acontece? Quando a gente fala de justiça tributária, como estava sendo muito dito ontem, né? Eu gosto dessa ideia de justiça tributária, ao mesmo tempo que a gente tem uma economia cada vez mais digitalizada, e isso tem gerado uma certa assimetria competitiva. Eu vou puxar para a minha área de trabalho, porque eu sou superintendente de competição, e eu tenho um dever de ofício de estimular a competição no setor de telecomunicações. E quando eu vejo que novas atividades foram digitalizadas, e existe uma certa assimetria competitiva em função da tributação, porque aqueles que estão agora digitalizados têm uma vantagem competitiva significativa que tira, de certa maneira, eficiência do próprio mercado. Porque o que acontece? Os setores tradicionais que já estão dentro do sistema arcam com um peso tributário significativo, enquanto que aqueles que chegam, que não têm uma responsabilidade tributária e regulatória, né? Sem falar que nessa história de imaterialização das atividades, né? Todo serviço, ele, de certa maneira, tem uma característica de imaterialidade, né? Mas nessa parte, né, do processo produtivo, onde você explora de maneira eficiente dados, né, e
e utiliza como nunca, né, todo o arcabouço tecnológico do processamento de dados e de tecnologia da informação, você ganha uma vantagem competitiva tão significativa, uma vantagem em custos tão significativa, e, ao mesmo tempo, você bota para o seu rival um certo fardo que não se tem, né? E isso gera, a gente acaba escolhendo campeões. Isso é muito ruim. Eu vou citar, a Daniela está até aqui, eu a vi lá no fundo, ontem ela estava falando pela Conex, mas não defendendo a empresa, estou defendendo a sistemática do setor e a eficiência da estrutura econômica do setor. E o que acontece? A gente olha, há 10 anos atrás, a gente já visualizava uma competição, né, com a que a gente chama de over the tops, hoje big techs, e lá naquele momento, à medida que a digitalização vai avançando, há uma massificação das redes de última geração, a gente vai ver cada vez mais a competição com esses agentes, né? E isso a gente já tinha visualizado, que a gente tem um instrumento que é fantástico, que é o Plano Geral de Metas de Competição. E a gente já identificava, de certa maneira, a competição vindo de cima da internet. Então, quando isso se massificou, e hoje a gente está aqui falando justamente por conta disso, porque esse processo de digitalização trouxe novos agentes que estão fora do sistema. E aí eu estou fazendo tudo isso para dizer que, por exemplo, um segmento hoje que a gente chama de mercado do audiovisual, lá atrás a gente chamava de um outro nome regulatório, hoje ainda existente, que é o SEAC, né, o Serviço de Acesso Condicionado, que é a TV por assinatura, né? Naquele momento extremamente tributado, regulado, e era, de certa maneira, o serviço a ser utilizado para consumir conteúdo de vídeo, né? Hoje, esse mercado regulado, ele representa 10%, quando a gente olha a quantidade de acessos, né, juntando streaming, né, e a TV por assinatura. Então, o mercado regulado ficou extremamente pequeno, tem uma sobrecarga regulatória e tributária que os outros agentes não têm. Então, esse é um aspecto muito importante, porque quando a gente olha de maneira sistemática em toda a economia, a gente vai lidar cada vez mais com isso. Porque hoje, né, como eu estava falando, ao longo desses 10 anos, quando a gente vê a massificação da banda larga fixa e do 4G, né, isso proporcionou essa revolução tecnológica, mas isso foi uma revolução na comunicação entre pessoas e acesso a informações pessoais de pessoas. Com a implementação do 5G, a gente vai ver uma verdadeira revolução entre máquinas, uma quantidade de dados nunca vista. E isso porque, no caso do Brasil, né, a gente tem até a Priscila ali, que foi responsável, inclusive, pela modelagem de todo o edital do 5G do Brasil, a gente está falando em metas de expansão do 5G, até 2030, né, onde, à medida que isso vai massificando em toda a economia brasileira, a gente vai ver uma quantidade de modelos de negócio surgindo que a gente nem imaginava. Se fala em serviços de nuvem, né, inteligência artificial aplicada a outros segmentos produtivos, né, só que a gente não consegue antecipar quais serão, e regular e tributar com base em modelos de negócio é um problema, porque a gente sempre começa atrasado e o futuro será cada vez mais acelerado. Eu acho que, para início, é isso, e devolvo a palavra. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Ouvir uma perspectiva econômica, nesse caso, nos parece especialmente interessante. Porque, do ponto de vista jurídico, muitas vezes nós pensamos, e com muita razão, que a segurança jurídica está nos tributos velhos. E assim dizemos, com muito acerto, que imposto bom é imposto velho. Mas, no caso específico que acabou de mencionar, não nos parece que, pelo menos em termos econômicos, isso seja uma verdade absoluta, não é? É bom para um lado e, do ponto de vista concorrencial, não tão bom para o outro. Daí a necessidade sempre de ouvirmos a todos e a importância de fóruns como este, que fazem um convite para economistas, para administradores, para advogados, para sentarmos todos juntos e, se não construir soluções, ao menos compartilharmos as perplexidades, as angústias e as incertezas. Muito bem. Mas, dando continuidade ao debate, vou passar a palavra à professora Marta na sequência. Professora, fique à vontade. De facto, mesmo são incertezas, porque soluções eu não tenho. Não tenho soluções, mas acredito que, também de uma vez por todas, nós não podemos, nestes temas muito recentes, nós temos sempre aquela tentativa de fugir um bocadinho dos mesmos e ir empurrando. Mas nós não podemos continuar a empurrar, como disse bem, e não podemos porque isto é uma questão de justiça
tributária. E é uma questão de justiça não só, quando nós pensamos, nós falamos isto na Europa, é uma questão de justiça, e portanto, mas mais ou menos vivemos todos de forma confortável. Mas isto é essencialmente uma questão de justiça com os países em desenvolvimento, que hoje têm, a OCDE percebeu-se que eles hoje têm uma voz que não tinham antes, não é? E portanto é preciso, e têm uma voz porquê? Porque eles são os grandes mercados. Pode-se questionar a qualidade do mercado, e aqui não quero ser mal interpretado, ou seja, pode-se questionar, por exemplo, se os dados que são arrecadados nos grandes mercados da Índia, se são tão apetecíveis economicamente para uma empresa como os dados que são recolhidos, por exemplo, na Europa. Porquê? Porque não nos podemos esquecer que nós temos nos países europeus, maior parte, uma infraestrutura e superestrutura, utilizando aqui os conceitos de Marx, que permitem realmente, dão uma liberdade ao utilizador e dão uma proteção, tudo no que diz respeito à proteção de dados, à proteção da propriedade intelectual e etc., que também é muito importante para estas empresas, não é? Estas empresas também precisam disto. Portanto, independentemente disso, mesmo que a qualidade de dados não seja tão boa, nós temos que olhar para estes países que estão a perder muita receita, e há vários estudos que são assustadores e que mostram como é que, se estas empresas fossem tributadas com uma cota mínima, quase insignificante para as mesmas, o impacto que isso tinha a nível humanitário nesses países. Portanto, isto, quando começamos a levar estas discussões para países em desenvolvimento, percebemos que isto realmente é um problema de justiça sério. Agora, para pegar já na questão da justiça. Relativamente ao separar o digital do não digital, esse é um problema também grave, e a minha primeira resposta é solução ideal. Ideal é não devemos separar, por causa daquilo que já se falou hoje aqui, para não haver um ring fencing, para não haver, porque se a economia é cada vez mais, a economia digital é cada vez mais toda a economia, em teoria, criar soluções para certos modelos de negócio são sempre situações que vão ser temporárias. Porquê? Porque mais cedo ou mais tarde toda a economia acabará por ser também ela digital. Isto é correto, mas isto é a solução ideal. Nós precisamos, os Estados, está em causa, e é uma coisa que não nos podemos esquecer, está em causa a sobrevivência dos Estados, económico-financeira dos Estados. E, portanto, poderá ser necessário começarmos com soluções que sejam direcionadas para modelos digitais, para que depois se consiga até servir como estágio para podermos alargar essas soluções ao resto da economia. Portanto, separar o digital do não digital compreendo que teoricamente não deve ser feito. Na prática, o que está a levar os países a adotar cada vez mais impostos específicos, como o imposto sobre serviços digitais, é isto, é este desespero de tentar aqui captar alguma receita. E porquê? E agora entra também na parte da competição, porque de repente os Estados não veem só um problema fiscal, os Estados veem de repente as suas empresas a serem cada vez mais preteridas por outras digitais. E veem também os próprios clamores sociais, não é? Dos empresários. Então, mas como é que eu pago os meus impostos e vem aqui uma empresa digital dos Estados Unidos da América e que faz-me um serviço, consegue ser mais competitivo que eu, não porque o serviço até seja melhor, mas desde logo porque tem uma poupança fiscal muito grande. Claro que isto, quando fala-me do vosso exemplo dos municípios, isto é um bocadinho diferente da realidade do Brasil. Eu costumo dizer que só compreendo um brasileiro, porque é uma realidade tão distinta daquilo que nós temos na Europa que às vezes é difícil de nós nos colocarmos na vossa posição. Mas falando aqui da Europa, nós temos um problema muitas vezes relativamente a isso, que é, sim senhorem, vamos imaginar o caso de Espanha quando criou o Google Tax, ou o caso da França ou da Itália quando criaram esses impostos relacionados aqui com o Google, com o Facebook e afins. O que é que nos aconteceu imediatamente? Aconteceu-nos que o executivo do Trump, dos Estados Unidos, disse, sim senhora, querem criar isso, tudo bem, olha, o embargo aos vossos produtos, portanto, mantenham o imposto, mas essas empresas que vocês estão a tributar são essencialmente americanas, norte-americanas, e, portanto, nós vamos embargar toda a importação dos vossos produtos. E, portanto, isto é um problema que, a nível de justiça fiscal, nós compreendemos que tem que ser tributado, mas tem um problema todo muito grande de política
por detrás e que também impede muitas vezes esta tributação. Lá chegaram a um consenso de manter estes impostos até se com a promessa de em 2024 conseguirem chegar a uma solução conjunta. Se a mesma vai existir, parece-me que os trabalhos não apontam muito para isso. Portanto, assim, no geral, parece-me que passei pelas questões, mas estou aqui se tiver que voltar. Mas o certo é que soluções não as tenho. Finalizadas, ninguém as tem. Aliás, esse é um erro. Tentarmos hoje encontrar uma solução finalizada para estas questões é o primeiro erro. Agora, posso-vos dizer, e só para rematar, isto que é. Eu continuo a ser uma apologista da tributação do rendimento das empresas. Porquê? Porque elas têm um outro papel para além só da arrecadação da receita, e nós não nos podemos esquecer disso, e poucos impostos conseguem cumprir esses outros papéis que a tributação do rendimento das empresas consegue. Portanto, tenho sempre alguma dificuldade de defender uma passagem de uma tributação do rendimento para uma tributação do consumo, ou exclusivamente do consumo, mas acho que em matéria digital e de tributação digital, a tributação do consumo pode-nos dar, e aqui falo do IVA, não é? Pode-nos dar ensinamentos preciosos que podem ser trazidos para a tributação do rendimento, nomeadamente no que diz respeito à localização das atividades estritamente digitais, porque a tributação do consumo está a anos-luz nesta matéria do que a tributação do rendimento. Então, vou passar. Definitivamente são muito mais questões do que soluções que estamos propondo. E é certo que não existe uma solução definitiva. Quem estiver propondo isso está redondamente equivocado. Não existe uma solução definitiva para a tributação dos meios digitais. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque os meios digitais eles não envolvem apenas a tributação, eles envolvem competitividade, envolvem justiça fiscal, envolvem desenvolvimento humano, e tudo isso está atrelado. Como a gente vê a evolução desse fórum de debate, todas essas questões estão conectadas, desde das palestras do dia anterior, das palestras que ocorreram hoje de manhã, dos debates que ocorreram anterior a esse, e eu vejo alguns temas que se correlacionam mais do que outros. Talvez a questão da tributação dos meios digitais ela esteja também atrelada à evolução da moeda para uma moeda digital. Não uma criptomoeda ou um criptoativo, mas como o representante do Banco Central do Brasil falou, uma evolução que precisa ser feita para que se transforme a moeda física em uma moeda digital. O Brasil, eu vejo que ele tem avançado muito nesse sentido. E por que eu estou correlacionando esse tema com a tributação dos mercados digitais? A gente desenvolveu uma ferramenta que antes era exclusiva do setor privado, que era dos smart contracts. A gente desenvolveu o DREX, porque a gente não consegue desenvolver um DREX para a tributação, atrelar as operações automaticamente ao consumo. Assim que eu faço uma determinada compra, é tributado na origem. Então, se eu consigo rastrear o dinheiro, se eu consigo vincular a determinada transação através do DREX, porque eu não consigo criar hipóteses para que isso seja uma ferramenta. Eu estou colocando hipóteses aqui. É claro que o DREX não foi criado para isso, mas será que não pode ser uma evolução a partir do DREX para uma tributação no futuro? Não sei. Cabe aí o debate aos economistas, ao pessoal do Banco Central, mas é uma hipótese que eu vejo com muita claridade de desenvolvimento econômico e desenvolvimento também tributário. Não adianta a gente querer tributar na fonte se a gente não sabe onde é a fonte. Onde é a fonte dos meios digitais? Então, se a gente consegue rastrear todas as operações, por que a gente não tributa na operação de origem? Então, é uma questão que é preciso ser levada em consideração. E eu deixo aqui o meu questionamento. Eu não sei a opinião dos colegas, eu queria muito saber a opinião dos colegas em relação a isso. Então, fica a reflexão em relação à tributação através dos meios digitais, e não apenas a tributação dos meios digitais. Essa multiplicidade de possibilidades, perspectivas e pontos de vista é essencial para o debate. Eu me recordo muito bem quando
academia, pelo menos brasileira, começou a ampliar os debates sobre o tema, boa parte das palestras, dos artigos poderiam ser resumidos na tentativa de encaixar novas tecnologias em velhas caixinhas. Ia forçando, às vezes na caixinha não cabia, diz, olha, não incide nada, incide ISS, incide ICMS. Hoje nós percebemos que há muito mais a ser examinado, em termos de gestão, administração tributária, novas bases, velhas bases e desafios ainda por enfrentar. Mas, professora Mônica. Obrigada. Eu acredito, respondendo, né, não com soluções, mas com novas... Eu acredito, sim, que é capaz, que nós somos capazes, né? Tem gente muito boa nessas startups da vida, nessas incubadoras, para desenvolver um sistema tecnológico de cruzamento de dados, mas precisa-se antes entender cada um dos negócios. Eu parto lá do pressuposto, né? A gente precisa destrinchar o que é, até que eu disse, até para descobrir que é uma coisa que a gente já vem tendo há muitos anos sobre uma roupagem nova, né? Então, ainda, e aqui fazendo uma propaganda, há um livro de um doutor pelo IDP, José Evande Araújo, que descreve com uma primazia, com um detalhamento, esses novos negócios. É o doutoramento dele, né, professor? E, assim, ele abre a nossa cabeça para esses novos negócios na área digital de uma maneira maestral. Então, fica também a dica de leitura, né? Mas, então, eu creio, sim, que é possível o investimento tecnológico, mas o conhecimento, essa pesquisa, a gente precisa ter. Só um adendo em relação a essa nova roupagem. A grande questão é quem dá essa nova roupagem. É um órgão regulador? É o executivo? É o legislativo? E o grande problema é o tempo que a gente tem para dar essa nova roupagem. Então, a gente vê o caso da Anatel, dos streamers, o quão não demorou até se dar a roupagem que a gente tem hoje. E o quanto isso não foi prejudicial para empresas que estavam no mercado altamente regulamentado. Então, a gente permitiu que empresas que não estavam dentro dessa roupagem se desenvolvessem a um ponto que alcançassem um lugar no muro em que as que estivessem altamente regulamentadas não conseguiam alcançar mais. Então, a gente tem um passo anterior, que é analisar quem dá essa roupagem e dizer, não, isso aqui é a mesma roupagem. O que a colega no painel anterior disse, né? Vinhos novos em odres velhos, né? Então, uma coisa nova, mas numa roupagem antiga. Então, a gente precisa ter essa consideração também em relação ao tempo que a gente demora para dar essa nova roupagem. Eu vou aproveitar, ontem estavam falando de Hayek, né? Outro austríaco que eu gosto muito é o Schumpeter, né? E aí, de certa maneira, ele sempre estabelece que a competição tem que ser baseada em inovações. Ao mesmo tempo, para competir em inovações, a gente tem que botar todo mundo no mesmo piso. Começa por aí, que aí entra justamente isso, e a gente sempre vê, eu não tenho a competência para regular os streamers, né? Há até uma discussão no Brasil sobre a regulação de plataformas, né? Tem o PL 2768 que estabelece isso, mas eu não consigo alcançá-los, né? Ao mesmo tempo, quando eu vejo uma situação como essa, em que há uma competição muito intensa vindo dos over-the-tops, a gente tem por obrigação, e a gente tem essa competência de desregulamentar, porque à medida que há competição, a gente vai desregulamentando. E a gente já tem até uma proposta no Conselho Diretor da Anatel nesse sentido para desregulamentar alguns segmentos, né, regulados em telecomunicações, a exemplo desse mercado do áudio, do mercado que a gente está chamando de audiovisual, porque tem uma parte também da regulação que é feita pela a nossa irmã, que é a agência Ancine, né, que aí a gente não consegue fazer muita coisa, mas o que é possível no nosso segmento a gente tenta. E aí, nessa história de é possível tributar, né, por meio do Drex, de moedas digitais, utilizando toda essa infraestrutura e outras tecnologias, as mesmas tecnologias que estão lá podem ser utilizadas pelo Estado, né? Ontem foi dito o Estado fiscal. Então, o Estado ele pode utilizar essas tecnologias e nesse sentido, mas eu trago um outro fator, né? Foi dito sobre as especificidades do Brasil e do brasileiro, entender como que o Brasil funciona. Para ser exato, nós temos 5.570 municípios. E aí, quando a gente olha esse desafio, como digitalizar 5.570 municípios? Hoje, a gente consegue alcançar
praticamente todos os municípios com 4G. Ainda tem um ou outro município com uma dificuldade de levar a infraestrutura de transporte digital fixa, mas a gente vai chegar lá, porque as metas que foram estabelecidas até 2030, todos estarão cobertos com uma rede de transmissão de alta capacidade. Mas, uma vez enfrentado isso, a gente tem colocado também a necessidade de falar de conectividade significativa. Não basta ter conectividade, isso tem que transformar a vida das pessoas. As pessoas precisam saber utilizar aquilo. Então, a gente ainda tem tem um chão ainda para caminhar, que só para citar algumas estatísticas. A gente tem, hoje, 81% dos brasileiros com acesso à internet de qualidade. No entanto, somente 51% fazem pagamentos via meios digitais, né? 80% assistem vídeos, né? 56% leem jornais pela internet. Então, ainda tem uma série tem um espaço para crescimento em termos de consumo digital e tem 20% da população que a gente tem que trazer para dentro. 20% de uma população de 200 milhões. É muita gente ainda. Então, como é que a gente digitaliza tudo isso, faz toda uma questão, pensar uma tributação digital, sendo que tem boa parte da população que está de fora e uma parte significativa de quem está dentro não sabe utilizar, né? E ainda está fora dessa economia digital. Então, são questões importantes para a gente pensar. É isso. Muito obrigado, José. Dando, então, sequência aos debates, eu gostaria de passar a palavra aqui para... Temos um. Leva. Tentar não cair aqui, né? Temos outro. Boa tarde a todos. Antes de mais, os meus parabéns pelas excelentes apresentações e parabéns que estendo também ao painel anterior, que me deu... Acho que eu aprendesse bastante, também não seria muito difícil, porque parte praticamente do grau zero. Mas, de qualquer maneira, aprendi e é importante estas matérias, aprender nestas matérias que são bastante, enfim, estranhas à minha história de vida e de aprendizagem do direito. Quanto à tributação, enfim, do mundo digital e destas realidades todas, de facto, é muito complicado e o futuro... enfim, terá que ir resolvendo os problemas. Agora, eu acho que é importante nós, enfim, também discutirmos os odres, onde se coloca o vinho. Portanto, quero dizer, nós partimos sempre, relativamente ao futuro, do presente e do passado, e, sobretudo, tentar reproduzir no futuro o que melhor tem o passado. E na tributação, de facto, o melhor passado da tributação é o terceiro quartel do século XX, no Ocidente. E na tributação do rendimento é, de facto, uma tributação pessoal, é global, personalizada, etc., etc., mas falta saber se essas condições se reproduzem no futuro. E em relação à tributação do consumo, o imposto que teve maior êxito foi o imposto sobre o valor agregado, o valor acrescentado, que teve êxito. Agora falta saber, por exemplo, em relação ao consumo, faz sentido haver distinção entre tributação de serviços e de mercadorias? Se calhar não faz. Se calhar não faz nenhuma. E em relação ao rendimento? O rendimento tem 20 anos, 200 anos. Antes tributávamos coisas parecidas com o rendimento. Pode ser indiciário, pode ser presumido, pode ser muitas coisas. Portanto, o rendimento, se calhar, também tem que ser, pelo menos o pessoal, etc., temos que o reformular. Tanto mais que isto estava associado a outra coisa. É uma regulação automática feita pelo mercado. Portanto, a redistribuição primária dos bens, do ativo, da riqueza e do bem-estar, neste terceiro quartel do século XX, ela era feita por um mercado altamente autorregulado, que permitia que, por exemplo, os rendimentos oferidos pelos CEOs das empresas fossem não sei quantas vezes os dos assalariados. Hoje são 5 ou 6 vezes mais. Portanto, a distribuição primária feita pelo mercado da economia convencional ou da economia industrial não se reproduz agora, sobretudo para a economia digital, em que a maior parte dela não precisa de trabalhadores, não precisa de investimentos, o dono do negócio tem tudo, tem os salários, lucros, juros e tudo. E, portanto, não é possível o fisco depois ir a buscar a esses segmentos, que é a contrapartida que as pessoas têm na participação produtiva, de serem tributados. Portanto, quero dizer, provavelmente nós vamos ter que abandonar isso. É evidente que, se calhar, é o retrocesso. Pois já houve retrocessos. Se nós formos ver, em Portugal, tivemos uma boa época de classe média, romanos, tivemos depois uma quebra tremenda de várias gerações, com os alemães, os visigodos. Depois tivemos outra vez uma ascensão elevada com os árabes,
tiveram cá 600 anos, 800 anos na Espanha, que foram altamente favoráveis, porque nenhum de nós está a falar árabe, nem temos a religião árabe, tiveram cá 600 anos. Só uma civilização muito evoluída e altamente tolerante, os árabes, é que permitiram isso. Depois veio outra vez uma quebra, com a Idade Média, depois veio o Renascimento, que é o regresso. Portanto, às vezes temos que dar alguns passos atrás, se calhar agora temos que dar alguns passos atrás. Foi boa aí essa época, mas acabou. Portanto, temos que realmente repensar isto. Eram estas considerações um bocado avulsas que eu queria aqui deixar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. As suas considerações nunca são avulsas, não é? Nós estamos sempre, eu aponto sempre tudo porque sei que vou aprender sempre alguma coisa, não é? O que é que eu hei de dizer ao Sr. Doutor sobre isto, que é o mestre disto? Bom, mas posso lhe dizer aquilo que também já decorre em alguns estudos de Sr. Doutor, nos quais eu aprendi, e, portanto, vou reproduzir só o que o próprio Sr. Doutor diz. Ora bem, eu acho que aqui, verdadeiramente, uma das soluções para a tributação do rendimento é recuar, em Portugal em concreto, depois poder-me explicar como é que é no Brasil, mas em Portugal em concreto nós tivemos inicialmente uma ideia de uma tributação pelo rendimento normal, daquilo que se dizia o rendimento normal. E depois a Constituição acabou por evoluir para, preferencialmente, para uma tributação sobre o rendimento, no rendimento, uma tributação real, dita real. Hoje parece-me que estes novos modelos de negócio, para até conseguirmos, lá está, até conseguirmos pensar numa figura se calhar mais adequada, que pode ser fora da tributação do rendimento, atenção, até conseguirmos dar esse passo, parece-me que uma das soluções no âmbito da tributação do rendimento é irmos novamente para o rendimento presumido. Ou seja, pelo menos tentarmos, e sei que a doutora Matilde tem, se calhar, algumas reticências nisto, nós estamos a rir uns para os outros que sabemos que é cada um defende, sei que a doutora Matilde, se calhar, vai aqui dizer alguma coisa, mas parece-me que, de facto, que o rendimento presumido aqui poderá ser uma solução. E quando digo rendimento presumido, o que é que estou a dizer? Para ser mais clara, por exemplo, se a empresa colocar mais ou menos esta solução, se uma empresa coleta em Portugal X de dados, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, estou a dizer uma coisa, pronto, um número qualquer, um X de dados, que aí é uma opção política que tem que ser determinada, não é? Política e técnica, porque depois aí precisamos dos técnicos, dos economistas e dos técnicos em si para nos dizerem qual é o montante que deve ser estabelecido. Se coleta X% de dados, nós podemos presumir que, a partir de um determinado número de dados coletados, aquela empresa obtém rendimento, ou seja, demonstra a sua capacidade contributiva pela simples coleta desses dados. E dizem-se, mas isso, quer dizer, isso então, mas coleta os dados e por si só presume-se a capacidade contributiva. E o que nós temos que dizer é, atenção, esta empresa não colocaria um exército de pessoas e de tecnologia a coletar dados se fosse só coletar por coletar. Ela faz isso porque ela a seguir vai e ela concede supostamente uma série de serviços gratuitos, não é? Vamos todos ao Facebook muito contentes porque é gratuito, vamos todos ao Instagram muito contentes porque é gratuito, vou para casa, ligo o Waze, isto é gratuito, isto não é nada gratuito, quer dizer, isto eu em troca dou uma série de dados que estou a pagar e a pagar muito bem, porque eu continuo no final do dia com uma ida ao Facebook e o Facebook continua com milhões, ou melhor, continua sempre a ter cada vez mais milhões quando cada um de nós vai lá. E, portanto, esta pode ser uma solução irmos pelo rendimento presumido, dizemos, se tu coletas a partir de um determinado nível, presume-se que tu tens aqui uma capacidade contributiva e, portanto, vamos aqui estabelecer uma percentagem de tributação. Essa é uma das hipóteses. Será ideal? Nós não temos soluções ideais neste campo. Nós, neste campo, o que vamos ter é tentativas de conseguir, até por motivos, e volto a dizer o que a senhora doutora diz, por motivos de justiça, tentar arrecadar alguma receita destes novos modelos de negócio. Portanto, sim, um passo atrás em Portugal era, por exemplo, utilizando esta terminologia do passo atrás, era pensarmos um bocadinho mais no rendimento presumido ou presuntivo e não tanto, se calhar, no rendimento real para este tipo de negócios. Direito de defesa, eu acho que sim, direito de defesa. Eu peço desculpa, eu
Isto não estava pensado na dinâmica do evento, mas eu acho que tenho direito de defesa. Não, o que a doutora Marta estava a dizer, e foi uma conversa que nós até tivemos, eu sou muito apegada, crítica feita pelo Dr. Carlos Altana Baixo, quando eu estava a escrever a minha tese de doutoramento, que eu aceito plenamente, diz que eu sou muito apegada ao princípio da capacidade contributiva. É verdade, sou, mas é preciso perceber também que quando escrevi isso em 2013, a realidade era um pouco diferente. E já na altura deixava antever uma coisa, a questão relacionava-se com a tributação pelo fair value e não pelo custo histórico ou pelo valor real de mercado, tendo eu determinado que era um dos valores e não o valor. Esse é o meu problema, ou seja, e tudo o que diz eu acho que tem razão, ou seja, se eu consigo determinar o valor de mercado, o valor, e aqui o faz sentido, eu não tenho problema nenhum. Se não consigo, eu tenho que dizer, vou tributar um valor e vou tributar um rendimento presumido. Muito bem, tenho que ter consciência que ele é presumido. Há situações em que, sendo presumido a partir daquilo que na hierarquia dos dados de determinação de valor são dados nível 1 ou nível 2, eu sinto-me confortável a tributar. Nos outros casos é que não me digam que é rendimento real, é rendimento presumido. Assumamo-lo com convicção. Estamos a tributar rendimento presumido quando usamos dados nível 3 para determinar o fair value. Eu gosto das coisas muito clarificadas e por isso é que eu pedi o direito de defesa. Só isto. Muito obrigada. Bom, acredito que não temos mais tempo, certamente temos muitas outras indagações, incertezas e perplexidades, especialmente considerando que o tributo deve ir onde a propriedade e a riqueza está. Se a riqueza se move, se os negócios mudam, certamente algo precisa ser repensado. Bom, sendo assim, agradeço a professora Marta, professor Cláudio, professora Mônica, professor José e encerro este painel. Muito obrigado.